Vamos lá, queridos, para a correção também de geografia e sobre a população. Vocês trabalharam na semana passada a população. E nós sabemos que a população é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar, não é? Lembra que a tia Vilma falou? Em uma cidade, em um estado, em um país, em uma região determinada, né? Em um lugar específico. Então, nós temos que o conjunto de pessoas que vivem nesse determinado lugar forma a população desse lugar. Então, observando aí, nós temos a população, que é esse conjunto de pessoas, e nós vamos observar o planisfério, e aí nós temos que a população de alguns países, tá certo? De acordo com o planisfério, 100 milhões de pessoas, né, habitam aí os países que têm essa população maior aí. Então, países que possuem uma população com mais de 100 milhões de pessoas. E nesse caso, nós temos os Estados Unidos, né, que tem mais de 100 milhões de pessoas, o Brasil, nós temos a Nigéria, na África, e desculpem aqui eu não falei, né, o Brasil e os Estados Unidos na América, Estados Unidos na América do Norte, Brasil na América do Sul, a Nigéria na África, a Rússia, deixe-me ver se tem outra aqui, a Rússia na Europa, e parte da Ásia, tá certo? E nós temos o Paquistão na Ásia, a Índia, a China, o Japão também na Ásia, a Indonésia, tá certo? E Bangladesh. Então, vamos aqui para a população que excede a 100 milhões de pessoas nesses países. Observando, então, o mapa, nós vamos dizer o que é população, né? Então, como está dito lá no conteúdo e já comentado por nós. De acordo com o mapa, quais são os países com maior número de habitantes que o Brasil? Então, nós temos que a China tem mais habitantes que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Então, nós temos a China, né? Os Estados Unidos da América, a Índia, vamos lá para a Índia, aqui a Índia e a Indonésia, certo? Aqui nós temos a Indonésia. Crianças, então, vocês irão aí depois também na sequência localizar os países que tem aí essa maioria de habitantes, né, de população. Então, em que continente que esses países se localizam? Então, nós temos que na Ásia, que é o continente com maior número de habitantes. Então, olha só, na América nós temos apenas Estados Unidos e Brasil, com essa população com mais de 100 milhões de habitantes, tá? Depois, nós temos na África somente a Nigéria. E nós temos a Rússia, que é parte da Europa Oriental, né? E depois na Ásia nós temos a Rússia, a China, o Paquistão, a Índia, Bangladesh, a Indonésia e o Japão. Então, a maioria dos países que têm aí mais de 100 milhões de habitantes estão localizados no continente asiático, tá certo? É na Ásia que se localizam esses países com essa população maior que 100 milhões de habitantes. E vamos falar da população brasileira. Então, os habitantes do Brasil formam a população brasileira. Então, todos aqueles que moram no Brasil formam a população brasileira. Então, ao longo do tempo, sabemos que essa população vem crescendo, né? E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o IBGE, ele estabelece que viviam no Brasil 52 milhões de pessoas lá no ano de 1950.
E em menos de 70 anos, essa população ela aumentou grandemente, quase 4 vezes, né? Atingindo então cerca de 207 milhões de habitantes em 2017. Lógico que hoje, provavelmente, já temos uma população aí maior, tá certo? E aí nós temos então o gráfico que mostra a população, o crescimento populacional do Brasil de 1950 até 2017. Então vamos lá, nós temos a fonte desta compilação de dados e aí vem os questionamentos. De acordo com o gráfico, qual era o número de habitantes em 1950? Então, está aí. E agora, em 1917, de acordo com o gráfico, né? Qual é o número de habitantes aí? Qual é a população? O que houve com o número de habitantes do Brasil ao longo do tempo? Ele aumentou, ele diminuiu? Nós temos aí que o número cresceu, que a população brasileira aumentou. E, em sua opinião, o que fez aumentar a população de um país? Então, olha só, espera-se que vocês vão levantar hipóteses, mas o mais importante é que a população, é sabermos que a população aumenta quando o número de nascimentos é maior que o número de óbitos, de mortes. Então, o que faz com que o Brasil tenha crescido bastante a sua população, aumentado bastante a sua população? Nasceram mais pessoas do que morreram. Então, nós temos aqui que os nascimentos, eles acontecem em número muito maior que as mortes, e isso faz com que a população do Brasil aumente. Ok, crianças?